Você sabe muito bem como é, né? Durante a vida nós passamos por fases de toda ordem. Amadurecemos, passamos a expressar alguns papéis que antes não expressávamos, nos tornamos pais, nos tornamos professores, nos tornamos profissionais de um modo geral. Esses eventos de transformação, de transição, muitas vezes não possuem um limite muito claro. Nós não sabemos exatamente quando, por exemplo, deixamos de ser adolescentes e nos tornamos adultos. É difícil delinear. Porém, esses eventos também, muitas vezes, são muito bem marcados por aquilo que é definido como rito de passagem. Apenas a saber, o termo rito de passagem deriva de um autor chamado Arnold van Gennep. Eu acho que essa é a pronúncia apropriada, mas não sei precisamente dizer, que foi um cara que lá atrás escreveu sobre a história do folclore francês. Os ritos de passagem nada mais são do que eventos que expressam a transição de uma identidade para outra identidade. Quando abdicamos de uma dada identidade e assumimos uma nova identidade. É evidente que esses ritos de passagem diferem culturalmente. Todavia, mesmo com essa distinção, mesmo sendo os ritos de passagem distintos culturalmente, eles parecem ter dois elementos que são onipresentes. Ou seja, apesar dessas diferenças relativas que se manifestam de cultura para cultura, dois elementos parecem sempre estar presentes, pelo menos é o que propõe o Michael Norton no livro The Ritual Effect. Um livro, inclusive, bastante recente, de 2024, e que recomendo a leitura, em que ele fala um pouquinho sobre rituais, seja um ritual que é expresso quando nós adentramos uma cultura, seja um ritual de batismo, seja um ritual de casamento e por aí vai, mas também os rituais individuais, que requerem um questionamento importante, né? Por que que nós assumimos determinados rituais individuais? Por que, para mim, especificamente, uma dada camisa significa a vitória do meu time, de tal sorte que eu preciso ir no estádio com aquela camisa? Isso é bem justificado, né? Pode-se perguntar por que esses rituais emergem. A resposta é mais complexa do que podemos supor, né? Como eu disse, isso é bem justificado pelo fato de que o meu time venceu e eu associei um dado evento, algo que eu fiz com aquela vitória do meu time em outra ocasião, e então eu extrapolo aquele evento para outros eventos. Porém, esse reforço positivo nem sempre é o suficiente para justificar os rituais. Voltando aqui, porque esse não é o ponto da nossa conversa, nós temos, como eu disse, falando agora de ritos de passagem, que são rituais que expressam, como eu disse, essa transição de uma identidade para outra identidade, nós temos sempre dois elementos presentes, que é o elemento da fisicalidade, que diz o quê? Todo rito de passagem envolve atos físicos. Você agacha, você rola, você esbraveja, ou seja, há sempre um comportamento, você executa um comportamento. A fisicalidade num rito de passagem. Além disso, os ritos de passagem também possuem o aspecto da individualidade. É você quem coloca um pé após o outro, um pé após o outro. Os ritos de passagem, eles são intransferíveis e se expressam, como aqui disse, de diversas formas. Pode ser que você precise passar um tempo fora, sozinho, isolado. Veja que há o elemento da fisicalidade, né? Você precisa expressar, fazer, passar por algo. Você pode, sei lá, ter que subir numa árvore, você pode ter que sair para um ato de caça, você pode ter que recitar um texto sagrado diante de uma multidão. Não interessa. Como eu disse, isso difere de cultura para cultura. Ainda assim, dois elementos sempre se fazem presentes: o elemento da fisicalidade e o elemento da individualidade. E aí, claro, talvez a pergunta mais importante para fecharmos nossa conversa é se você já passou por algum rito de passagem. E se você passou, em que fase da sua vida isso aconteceu? Em qual contexto? Você consegue identificar com certa clareza essa transição de uma fase, de uma identidade para uma outra identidade pós o rito de passagem?
Me conta aqui nos comentários. E se você quer aprender mais sobre esse fascinante universo do comportamento humano, considerando evidências sólidas, mas explicadas de um jeito bastante prático, como você viu aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e, tendo qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Até breve.